Amém, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja envolvendo a cada um que aqui está. Estamos iniciando o mês de fevereiro e no dia 1 do primeiro domingo estamos aqui reunidos buscando a face do nosso Deus. Nós teremos por título da mensagem a ilusória independência. Você pode pensar que é independente. Na verdade, a maioria que aqui está, um dia, quando criança, adolescente, pensava, nossa, quando chegar aos meus 18 anos, para que eu me torne independente, para que eu possa decidir por mim e fazer as coisas por minha conta, sem depender de papai, de mamãe, sem depender de ninguém. É uma ilusão acreditar que você é independente, que você sozinho toma conta do seu nariz. Essa é uma ignorância que, na verdade, passa a ser alimentada pela ingratidão. Os ingratos, eles se veem como independentes. Qual é a sua capacidade de se virar sozinho? Quantas vezes você precisou de alguém porque não deu conta de resolver algum problema sozinho? Todo recém-nascido necessita de cuidados especiais. Todo bebê. Na verdade, você mesmo só está aqui, vivo em condições necessárias para cultuar a Deus, porque você dependeu de muitas, e não foram poucas as pessoas que precisaram dedicar o tempo delas, a atenção, o cuidado a você. Seja grato, porque todo recém-nascido precisa de cuidados, todo bebê, toda criança precisou de cuidados. E, na verdade, você continua sendo uma criança, dependente completamente de cuidados especiais. É uma cadeia que não pode ser interrompida. Não há possibilidade de descrever tudo do que você depende e das pessoas que você depende. Preste bem atenção, você depende do padeiro, você depende do agricultor, você depende do mecânico, do escritor, do professor, do policial, do juiz, do promotor, do advogado. Você depende dos animais. Você depende do sapo, para que você não seja picado por escorpiões, por insetos, da libélula, que mata os insetos, os mosquitos venenosos. Você precisa da abelha para que a flora e a fauna seja mantida rica como é e dê possibilidade de vida. Não dá, como eu disse para você, para descrever o quanto você depende do outro, das coisas, da natureza. Por isso, seja grato e pare de acreditar que você é independente, porque só basta você cair doente e você vai estar igual um bebê, dependendo do outro para tudo, dependendo da doença até para se limpar. Então, seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida, e você só está aqui por causa disso, porque Ele levanta milhares de pessoas, de situações, de coisas para que você esteja aqui. Quem cuida melhor de sua vida? É o seu melhor amigo? É os seus pais, a sua esposa, o seu esposo? É você mesmo que cuida melhor de sua vida? Você é dependente. E principalmente, especialmente do Senhor. O Senhor cuida mais e melhor que qualquer um, inclusive melhor do que você mesmo.
O texto da mensagem se encontra em Isaías, capítulo 40. E eu preciso que você acompanhe comigo. Isaías, capítulo 40, o versículo 11, do versículo 11 ao versículo 14, que diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu a terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Aqui você tem a doutrina da soberania de Deus, da independência do Senhor Jesus. Só Ele é independente. Ele não precisa de nada, de ninguém, para ser quem Ele é. Quando Ele requer, pede de você os seus serviços, não é porque Ele precisa de você. Não se iluda. É porque Ele está te dando a grandiosa honra de ser útil ao reino dEle. Mas sem você, Ele continua sendo quem Ele é. Você sem Ele, nada é. Por isso que Jesus Cristo disse a muitos que o seguiam, quando mandavam que parassem de proclamar e gritar o seu nome, ele disse: olha, se eles não falarem, as pedras clamarão. Deus não precisa de ninguém, porém, Ele te dá a honra gloriosa de servi-lo, de estar na casa dEle, de oferecer cultos, louvores que o agradam. Ele escolheu se agradar do teu culto, do teu serviço, da tua vida. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 11, que mostra que Deus cuida mais e melhor de você. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Então, aqui está mostrando o quanto o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, zela por você. O carinho maravilhoso, especial, que Ele tem por você. Sabe aquela mãe que está com um bebezinho, toda maravilhada, protegendo, alimentando, carregando nos braços? Muito maior é o amor, o carinho e o cuidado de Deus por você. Mas você depende dEle para isso mesmo. Sem Ele você se afasta. Você se desvia, você se perde. E quando você se perde, o amor dele é que vai em tua procura. Ele que vai em busca de você. Lembra que Jesus Cristo propôs uma parábola para revelar o amor dele pelos seus? Quando ele disse que um homem possuía 100 ovelhas, e ele, quando foi fazer a contagem, estava faltando uma. Aquela que faltou era tão importante quanto as que estavam ali. Então ele sai à procura
deixa todas as 99 no deserto, no aprisco, e vai em busca da que se extraviou, da que se perdeu. Aí, o que é que acontece? O versículo, se você quiser acompanhar em Lucas capítulo 15, o finalzinho do versículo 4, mostrando, não é, que o pastor sai em busca da que se perdeu. E no finalzinho do versículo 4, ele diz assim: busca a que se perdeu, até encontrá-la. Então ele não perde, e ele não volta, e ele não para, e ele não descansa, até te encontrar. Esse é o amor de Deus por você. E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Que alegria imensa, porque encontrou a ovelha que tinha se perdido. Então, pense nesse amor. Veja o quanto Deus tem cuidado de você, se preocupado com você. Como um pastor que põe a sua ovelhinha nos braços, ele apacenta você no seu seio. Agora imagine que você está nos dias de Jesus Cristo. Imagine que você está justamente diante da cena da crucificação, olhando face a face no olho de Cristo. E você vê o rosto de Jesus desfigurado pelos socos e açoites de vara. Você ainda observa que os ossos das costelas estão aparecendo, pois a carne foi dilacerada pelos ossos pontiagudos que estavam no chicote. Você olha e vê a fronte dele rasgada e o sangue cobrindo o seu rosto. Você observa as mãos e os pés dele feridos, com cravos, pregando-o na cruz. E você atenta para a respiração dele, sufocante, as dores horríveis, os pulmões sendo pressionados pela posição que ele estava pendurado no madeiro. E você percebe que Deus o abandonou, pois ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Então você observa e diz: como alguém pode ser tão maldito? Como alguém pode sofrer tanto? E no momento que ele mais precisa, até Deus o abandonou. Então você olha para o lado e estão algumas pessoas que conheciam Jesus Cristo. E você pergunta a essa pessoa: olha, o que esse homem fez para ser tão amaldiçoado, para sofrer tão horrivelmente? O que ele fez de tão horrível para até Deus abandoná-lo? E essa pessoa responde: o que ele fez? Ele não fez nada de mal, ele só te amou. Tudo isso é por tua culpa. Porque você estava perdido e ele queria te resgatar. Porque você estava condenado ao inferno e ele queria te salvar. É por isso que ele está ali. E aí você observa Jesus Cristo dizendo no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Assim é o amor de Deus por você. E o quanto você depende deste amor. E acredite, por mais que você cuide de sua própria vida, nunca você cuidará dela como o Senhor cuida. Porque o Senhor cuida de sua vida mais que você e melhor que você.
A segunda coisa que é importante observar é que o Senhor não só tem esse amor, esse carinho, esse cuidado, como Ele também tem o poder de te proteger. Ele protege melhor, mais e melhor que qualquer outro. Observe o que diz o versículo 12, agora ele se apresentando na sua soberania de poder, porque ele apresentou sua soberania de amor, de cuidado. Agora ele apresenta-se como todo-poderoso, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Aqui fala da soberania de Deus, do poder do Senhor. E aí eu fico observando como nós somos frágeis, como o ser humano é, o crente, como ele é volúvel, como ele é dúbio. Uma hora está todo confiante e outra hora está todo abatido. E por quê? Muitas vezes por causa da ansiedade. E a ansiedade anda destruindo muitos corações. Para que ela aflija o crente, ela primeiro precisa convencer que Deus não pode, não tem poder de te proteger. Porque você olha para o futuro e diz, vai acontecer tal coisa, então você desmorona em medos e inseguranças. Agora, isso é pecado. É a quebra da lei de Deus. Qual mandamento da lei de Deus a ansiedade quebra? Qual dos 10? O primeiro. Justo o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Então, você não só quebra esse mandamento quando arranja outro Deus. Você quebra esse mandamento quando também se desfaz do verdadeiro Deus. A sua ansiedade denuncia que você não confia tanto assim em Deus, de que Ele cuidará, guardará o teu futuro. Tuas preocupações são distrações que alimentam sua ansiedade e afastam você do Senhor. Ele é poderoso. Ele demonstrou o seu poder. Você precisa conhecer e confiar e descansar, porque Deus, Ele nem precisa de muito para te proteger. Ele não precisa de muitas armas e um exército, Ele não precisa de muito. Um anjo só, ou melhor, o anjo teofânico, Jesus Cristo no Velho Testamento, Ele livrou o povo de Israel em muitas situações. Mas eu quero relatar um aqui que mostra o quão poderoso Ele é para proteger os seus. Isaías 37, do 36 ao 38, diz assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Em uma noite, 185.000 soldados valentes foram mortos pelo Senhor. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Assíria, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Porque o rei de Israel estava completamente ansioso, angustiado,
estamos cercados, não podemos contra o poder da Síria, ninguém pode ir contra o poder da Síria. E Deus disse: eu vou fazer Senaqueribe voltar pelo mesmo lugar de onde ele veio. E ele voltou, e o fim dele foi tão triste. Os filhos dele o mataram quando ele estava adorando Nimrod, o seu Deus. Os filhos o mataram à traição. E observe, Deus, ele cuida do seu povo. Israel foi liberto, Judá foi salvo, e muitas vezes, porque o Senhor os amava. E o nosso Deus, ele ama você, que crê no seu Filho. Então, por que ficar angustiado, aflito? Porque amanhã pode acontecer uma coisa que você não desejava. Ele garante que te protege. Sabe o que mais? Ele é capaz de destruir nações por amor a você. Olha só o que o texto de Isaías 43, ainda do 1 ao 8, diz: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Lembra dos apóstolos? Vamos perecer. E Jesus por cima do mar, por cima das águas, aquieta-te, e o mar se aquietou. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fostes preciosos aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não detenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que o criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Você não enxergava ele, você não tinha ouvidos para ele, você era completamente depravado, perdido, condenado, sem solução e sem salvação. E ele disse: traz para mim. E abriu teus olhos, abriu teu coração, deu ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Então seja grato, fique feliz e não murmure contra as coisas que estão acontecendo. O Senhor Deus, ele faz como quer, mas alguém pode questionar: como assim? Ele faz como ele quer, e eu? E eu entro onde nisso tudo? Aonde eu entro na salvação, por exemplo? Não, tudo bem, ele fez maior parte, mas eu fiz também. Pois bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele mostra o quanto Deus, ele cuida e ordena todas as coisas. O capítulo 8 de Romanos diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja só, eu falei há pouco que ele dá povos por você. Ele deu muito mais. Ele deu o próprio Filho por você. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz no versículo 32 do capítulo 8 de Romanos: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que aquele que
matou o próprio filho para que você tenha vida, sacrificou o próprio filho por amor a você, será que ele vai negar alguma coisa? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha só, até hoje, ele anda trabalhando por você. Ele veio para a cruz, venceu na cruz, ressuscitou, está à direita de Deus, trabalhando por amor a você, intercedendo por você. Então é ilusão dizer que você é independente, porque o Senhor cuida de você mais e melhor que você mesmo, qualquer outro. O Senhor protege você mais e melhor que qualquer outro. Mas é bom também saber que o Senhor sabe mais e melhor que você e qualquer outro. Porque é isso que ele está dizendo no 13 e no 14 do nosso texto. Isaías 40, 13 e 14. Deus faz algumas perguntas, mas são perguntas retóricas, não precisa responder, porque elas já estão com a resposta inclusa nelas. E a pergunta é: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Aqui você observa que Deus está confrontando a arrogância, a prepotência, a soberba, a ostentação de muitos crentes também. Porque outra coisa que atrapalha a vida do crente é a arrogância, o orgulho, a soberba, de achar que sabe tanto que pode ensinar até a Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Algumas perguntas que os crentes fazem, como se tivesse um plano melhor. Ai, mas por que isso? Porque Ele sabe o que é melhor. Ah, se Deus não fizesse como eu acho que é melhor, então Ele será injusto, é o que muitos dizem. Você apresenta Deus como soberano, as pessoas se chocam e ficam logo indignadas. Não, assim também é injustiça. A palavra está dizendo que foi assim. Não, se for assim a injustiça, o que é que você está dizendo? Que você é mais justo? Ou seja, a resposta que você daria a esta pergunta que Deus fez: quem o instruiu na vereda do juízo? Você responderia como? Eu? Você tem uma justiça mais santa e sábia do que a do Senhor? Olha só, Jó, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Inclusive, Jó estava muito triste com Deus, porque ele olhava e dizia: não, eu tenho consciência de que eu não fiz tanta perversidade para o Senhor me esmagar como Ele está fazendo. Por que Ele está fazendo isso comigo? Aí os amigos dele diziam: é pecado e tal. E Deus sabia que não era. E Jó sabia que não era. E ele ficava muito abatido, porque ele queria que Deus explicasse o porquê ele estava passando por tudo aquilo. Mas Deus, ele não precisa dar explicações. E, na verdade, Deus não deu explicações. O que Deus fez com Jó, para que caísse a ficha, para que ele despertasse e entendesse que Deus é mais sábio que ele, o que Deus fez foi isso aqui, ó, Jó 38, do versículo 1. Depois disto, o Senhor do redemoinho, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é esse aí que está escurecendo os meus desígnios? Cinge, pois, os lombos como homem, que eu te perguntarei, e tu me farás saber. Ou seja, eu vou ser teu aluno,
e você vai ser meu professor. Cinja os lombos, Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas? Se é que sabes. Ou quem estendeu sobre eles o cordel? Vai, Jó, diz. Quem fez? Tu não sabe? Tu não conheces tantas as coisas? É por isso que preocupa muito o fato de crentes questionarem a sabedoria de Deus. Ah, não, se Deus salvou uns e não salvou outros, então ele é injusto. Ele deveria salvar todos. Não, peraí. Como assim? É você que vai instruí-lo? Porque em Romanos 9, o apóstolo Paulo trata também disso, da sabedoria de Deus na soberania. E ele diz assim, do versículo 16, assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Só depende de Deus. E uma coisa, dele desejar ter misericórdia. Porque senão a pessoa está perdida. Aí ele continua e diz assim, para dar uma ilustração de como Deus é soberano, ele traz o exemplo de Moisés para os nossos dias, para o Novo Testamento. E ele diz, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então, Faraó foi só um ser que Deus usou para mostrar nele o seu poder. E Deus poderia ter escolhido outro. Deus faz como ele quer. Por isso que Paulo continua e diz, logo tem ele, Deus, misericórdia de quem quer. E se compadece de quem lhe apraz, de quem ele tem desejo. Depende dele. Aí Paulo reconhece que muitos, no meio dos crentes, vão se levantar em oposição a essa soberania, a essa sabedoria. E Paulo traz os argumentos que essas pessoas poderiam usar. Ele diz, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Então, o que é que Deus quer mais? Ele está chateado com o quê? Por que ele se aborrece com alguma coisa? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Já que ninguém resiste à vontade dele, então, pare, Deus, de ficar irado. Não precisa o Senhor se preocupar, está todo mundo na tua vontade. Aí Paulo diz, olha, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode um objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Acho que todo mundo sairia correndo daqui, não é? Se esse jarro começasse a falar e questionar o porquê a gente colocou isso nesse lugar e não no outro, porque a gente não guardou ele, empacotou, ninguém ia aceitar e entender isso daqui. Pois bem, é o que Paulo está dizendo, não faz sentido. Um caco de barro, só porque recebeu um sopro de vida, agora está questionando o seu Criador. Aí ele diz, ou não tem o oleiro o direito sobre a massa, para de um barro fazer um para honra e o outro para desonra? Não tem, não? O oleiro não pode fazer um barro para guardar tesouros, ouro, joias, e o mesmo oleiro fazer do mesmo barro outro jarro para lixeiro? Ele não pode, não? É isso que Paulo está questionando. Pare. Por isso que Deus continua confrontando Jó e ele diz assim ainda. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, cinge os lombos, cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, tu me responderás, acaso anularás tu, de fato, o meu juízo, Jó? Será que você aí, com seus questionamentos, com sua confusão psicológica, com sua angústia de espírito, será que você vai, de fato, anular o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? É isso que tu vai fazer, Jó?
Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como voz, com a voz como ele o faz. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e glória. E ele estava cheio de supuração, podre. Como ele se vestiria de glória? Ele depende do Senhor, você depende do Senhor. Se o Senhor dá, ele está sendo misericordioso. Se ele não dá, ele está sendo justo. Se o Senhor condena, ele está sendo justo. Se ele salva, ele está sendo misericordioso. Em nenhuma dessas situações, ocasiões, há pecado ou injustiça. Porque ele é justo com uns e misericordioso com outros. Observe, o apóstolo Paulo fecha tudo isso com grande louvor. É isso que nós devemos fazer, nos alegrar na soberania, no amor, no cuidado de Deus, na justiça de Deus. Romanos capítulo 11, se vocês puderem acompanhar, a partir do versículo 33, diz assim, Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se isso incomoda você, o fato de saber que você não tem nenhuma glória, nenhuma participação na sua salvação, se isso aborrece e entristece você, é porque você não conhece ainda esse Deus de amor, que protege, que cuida e que é sábio. Quando você conhecer de fato Ele, você se alegrará em saber que você era completamente perdido, insuficiente, sempre dependente, e agora é salvo e ainda continua dependente. Que Deus abençoe a amada igreja e que nos fortaleça sempre em sua palavra. Eu passo a palavra para o presbítero Lourivaldo.